de R$1.000. Toda sexta-feira tem sorteio e na semana de Natal serão 3 sorteios. Natal a 1.000, uma campanha CDL Campos, apoio Prefeitura de Campos, Cicobi, Sebrae, Águas do Paraíba e Rio Cap. Consulte o regulamento no site natalamil.com.br. Muito bem, 8 horas 11 minutos em Campos, voltamos ao vivo com Folha no Ar, aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Já tem gente aqui, o Maurício está chamando você de secretária, Bruna. Você já tem serviço demais lá, né? Mas nós vamos voltar aí a nossa conversa com nossos convidados hoje, na bancada com o Arnaldo Neto, recebendo aqui o Leon Gomes, vereador, e a Bruna Siqueira, que é da Secretaria de Saúde. Ela é da Auditoria, Controle e da Avaliação. Você imagina, controlar, avaliar e depois ser secretária, aí vai complicar, mas o salário fica melhor, hein? Olha lá. Bom, Leon e Bruna e Arnaldo, só com licença rapidamente aqui, para a gente registrar o patrocínio de Proteus, de Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, e eu estou tentando acessar aqui as últimas informações da Artéries Fluminense para saber se houve alguma postagem mais recente sobre a BR-101 e os pontos de bloqueios. Ainda não, né? Não há, então, nenhuma atualização. Tem uma aqui de 37 minutos, mas é da ponte... Não, do pontos de bloqueio, ainda 46 minutos atrás, com relação aqui ao quilômetro 164, faixas interditadas com pare e siga, né? Não está totalmente interditada a BR, tem esse... a 164 é na primeira entrada ali de Macaé, ou é na segunda? Agora me fale aqui a informação. Deve ser a primeira, né? A primeira, depois... Na altura de Macabu ali, né? A região mais atingida, aquela entrada para... Macabu é 142. É 142? Então é essa? Macabu é 124. Então é mais à frente. Então mais adiante, fica aí... e aí, 142 é a primeira entrada, e essa aqui é a segunda entrada, que é 164, o quilômetro 164 da BR, mas não está bloqueado, está interditada com pare e siga. Bom, eu volto com você, meu caro Arnaldo, por gentileza. Vamos lá, né? A gente estava nos bastidores, que a gente dá outro programa, a gente estava falando sobre outros assuntos. Vamos voltar aqui para a pauta em relação ao uso da cannabis medicinal. E Campos é uma cidade tradicional, uma cidade conservadora, tradicionalista. Campos é a única cidade, por exemplo, se a gente for voltar aos anos 80 em Nogueira, aquela questão da Igreja Católica, quando o catolicismo era uma religião muito mais forte. Não que não seja, mas era muito mais forte. Campos manteve o tradicionalismo contra a grande onda do progressismo da Igreja Católica. Campos vota, comprovado nas últimas eleições, muito mais na parte tradicionalista do que na parte progressista. Enfim, é uma postura histórica de Campos ser tradicionalista. E muito desse tradicionalismo acaba esbarrando na religião. Usei o catolicismo recentemente e agora também no protestantismo, em todas as religiões derivadas dos movimentos protestantes. Enfim, e nós vimos isso muito claro na Câmara. Como desmistificar isso? O Leon, por exemplo, é uma liderança religiosa também e vereador. Então tem como usar sua história de vida para tentar desmistificar isso, que nós não estamos falando aqui hoje do programa de uma liberação para uso de droga com efeito psicótico. Acho que essa é a principal mensagem, Leon. Então, a primeira coisa, no panorama cristão ou evangélico, religioso, como a pessoa quiser entender, eu preciso entender o seguinte: tudo que Deus faz é bom, ponto. Então hoje a planta foi criada por Deus.
O que o homem fez dela a partir daí que nós temos que discutir. Então, se a Bíblia própria, já que a gente está falando dessa parte religiosa, a Bíblia fala que quando Deus criou tudo, ele fala, e quando Deus olhou e viu que tudo era bom. Então, se a gente for perceber, a natureza tem tudo que a gente precisa para a nossa sobrevivência. A natureza ela tem. Deus criou tudo com esse intuito, com esse aspecto. Portanto, Deus cria tudo para depois criar o homem. E aí eu não posso pegar o que o homem faz com aquilo que é bom que Deus criou e use de forma incorreta, de forma irregular para destruir outras vidas. Então, se eu for olhar somente para o contexto, né, que a gente fala da maconha, né, que é o que hoje faz mal, que causa os efeitos alucinóticos, que destrói tantas famílias, certamente eu vou ser contra. Mas quando a gente fala do cannabis medicinal, a própria palavra, a própria expressão já está dizendo para quê? Está simplesmente pegando algo que é bom, né? Por isso existe todo o processo de manipulação, doutora pode falar melhor, existe todo o processo de manipulação justamente, vamos pegar o que é bom da planta. Hoje eu estava lendo essa semana sobre essa questão, a gente tem um THC que é o que mais preocupa. E aí a própria Anvisa, as próprias regulamentações bota 0,2%. Tem uma nova empresa agora que foi liberado fabricar o canabidiol. E aí a própria empresa deixa claro na especificação que 0,2% é o THC dentro do produto. Então a gente tem que saber até onde a religiosidade mata. Essa é a realidade. Se eu for pegar e olhar tudo ao pé da letra, a gente praticamente não vai ficar dentro de lugar nenhum. Porque a gente atende um lado e esquece do outro. Né? Se eu for pegar e falar assim, olha, não, o canabidiol, por causa da igreja, eu não posso, eu tenho que entrar nos embates, eu tenho que trazer conhecimento, eu tenho que trazer informação. A gente tem que desmitificar. E como eu vou desmitificar algo se eu não tenho coragem de me colocar na linha de frente? Então foi minha decisão. Posso ser criticado por uma gama, eu sou vice-presidente de uma igreja. Eu posso ser criticado pela população, pela comunidade religiosa? Posso, mas vai valer a pena levar informação e conhecimento? Porque a maioria das pessoas que nos criticam quando a gente implanta um projeto desse são pessoas que não têm conhecimento de causa, que nem sequer têm o trabalho de ler. Vou dar um exemplo. A gente teve uma discussão dentro da Câmara Municipal, que foi justamente quase uma hora, se eu não me engano, de discussão, onde as pessoas tiveram coragem de falar que não tinham conhecimento do projeto. Eu fiz uma audiência pública, onde levei pesquisadores, a doutora Bruna estava lá, né? Te demos a oportunidade de pessoas ouvirem especialistas sobre o assunto. Aí eu não posso pegar 2 neuros que eu achei na internet falando sobre o assunto e falar, agora é regra isso aqui. Enquanto eu tenho uma gama de especialistas que simplesmente falam assim, olha, surte efeito. E aí a gente precisa entender o que a gente está discutindo. É religiosidade? É política de grupo? Porque até se confundiu política pública com política de grupo. Não era isso que a gente está discutindo. A gente estava discutindo política pública, onde pessoas iam ser alcançadas. Então eu não posso entrar num campo religioso para discutir algo que não cabe discussão. Não cabe discussão. A única discussão que eu quero entrar nesse campo, se qualquer denominação quiser, é a gente pegar, chamar a doutora Bruna, chamar um especialista, comprovações científicas e mostrar, olha, é isso aqui. Se eu for me ater, Arnaldo, a essa questão religiosa em determinados tipos de pontos, a gente vai ter discussões fúteis, que não vai levar a gente a lugar nenhum. Até porque a maioria das pessoas que entram com a gente nesse tipo de discussão, ela já tem o pensamento dela formado. E você pode falar o que for e ela não vai mudar a opinião dela. Se nem com comprovação na audiência pública, a doutora Bruna estava lá, a doutora Marilena, a presidente da Associação Abra Rio, mostrou, através de fotos, o filho dela que estava em estado vegetativo antes do uso do canabidiol, que usava 14 tipos de medicação e tinha 40 crises convulsivas ainda assim, e a partir do canabidiol, hoje é um jovem associável. Nem com essas comprovações, nem com a doutora Bruna explicando a parte da farmaco, que ela tem conhecimento, a doutora a doutora Paula, que é do Instituto Galzu, que é pesquisadora.
explicou tudo, ainda assim a gente não conseguiu convencer. Então a gente precisa levar informação, absolve quem quer e continue, infelizmente, às vezes, desculpa o termo, possa ter mal interpretado, na ignorância, quem quer. Hoje não tem espaço para ignorância. Hoje nós temos conteúdo suficiente para simplesmente obtermos informação e conhecimento de qualquer assunto. Bruno, é uma expressão muito usada. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. É isso? Sempre. A gente tem essa preocupação diariamente, quando a gente fala de medicamento, de falar do uso racional, né? E do uso prescrito. E aí eu acho que entra muito nessa discussão que a gente está falando. E o quanto a gente tem, quanto a Anvisa teve essa preocupação com relação, talvez uma preocupação um pouco excessiva, por conta de toda essa discussão social que a gente vem falando, da cannabis, mas ele é extremamente fiscalizado e regulamentado dentro do país. E aí a gente está falando de um óleo essencial extraído, usado em doses terapêuticas, orais, e aí que vão surtir efeitos em grande parte das doenças. Ele não tem um efeito de cura, porque a gente não está falando de doenças curáveis, a gente está falando de doenças em que você ameniza, ou você reduz, ou você retira todos os efeitos causados pela doença, que são, por exemplo, do autismo, os efeitos comportamentais, a irritabilidade, a agressividade, os problemas de sono, os problemas na fala. Então, todos esses problemas que dificultam a socialização e a que esse paciente ele venha a ter uma vida social e ser incluído na sociedade, esses problemas são amenizados, ou em grande parte das vezes, como demonstram as pesquisas, eles são quase extinguidos, né? Então, essa a nossa preocupação, é que o medicamento seja amplamente falado. E eu acho que quando a gente entra nessa parte da religiosidade e das diferentes opiniões, e aí a gente não está falando só da sociedade, a gente também fala da classe médica. A gente tem alguns médicos que discordam do seu tratamento, e aí certamente falta que a gente fale cada vez mais sobre o assunto. Acho que momentos como esse que vocês estão promovendo aqui são extremamente importantes para a população, e que isso aconteça cada vez mais. Eu acho que quanto mais a gente falar, não só nesses ambientes, mas dentro das igrejas, dentro de outros ambientes, a gente já viveu isso em diversas situações de saúde pública, né? E esse é o nosso papel quanto gestores. Acho que trago aqui a memória do Dr. Paulo Irano, que validou minha vinda aqui hoje, e que tanto aprova também este projeto pela nossa preocupação por ações que atendam a um maior número de pessoas. Acho que o poder público tem essa missão. A gente entende que a gente nem sempre vai conseguir atender a população inteira, mas a gente precisa entender quais são as classes com maior acessibilidade, com o maior número de pessoas que estão sendo afetadas. E aí, quando a gente fala de saúde mental, esse é o grande problema do que a gente vem vivendo na saúde pública do mundo, acredito. A depressão, a ansiedade, e aí o autismo, que vem crescendo absurdamente e que vem trazendo problemas gigantescos, né? E problemas esses que a gente já falou diversas vezes aqui, associados à educação, saúde e social. Então, a gente tem problemas de níveis que vão trazer problemas avassaladores, familiares e em questões sociais para a nossa sociedade. Então, assim, estamos à frente desses problemas e com responsabilidade de intervir quando a gente acha necessário, de enfrentar esses debates. Como a gente enfrentou na inclusão da vacina para HPV para criança quando ela tinha 9 anos de idade, foi uma grande polêmica dentro de várias religiões que acreditavam que você estava incentivando, de repente, o início da vida sexual. Como a gente enfrenta ainda hoje quando a gente fala de métodos contraceptivos, e quando a gente fala de meios de esterilização como laqueadura, vasectomia, e que nem sempre é compreendido como nós não estamos deixando de incentivar que as pessoas
queiram ter filhos e sigam a lei natural da vida, mas que elas tenham isso de forma planejada e racional e que isso não venha dentro de um contexto geral trazer problemas sociais, né? Então, acho que esse é o nosso papel, falar sobre o assunto, informar, desmistificar e estar presente nesses meios de discussão sempre, né? Eu acho que na verdade, a gente vê hoje, a doutora Bruno falando disso aí, a gente teve há pouco tempo o Covid, a vacina, que hoje, na minha opinião, assim, está comprovado que diminuiu o número de mortes de forma eficaz. Ainda tem pessoas resistentes à vacina ainda hoje. Eu tenho pessoas do meu convívio que não vacinam, porque não acreditam que a vacina é eficaz. Então, acho que esses temas, essas discussões, elas sempre serão válidas, mas não adianta se a pessoa não quiser estudar sobre o assunto. Você não precisa ser especialista. Hoje, a gente tem, o Arnaldo estava falando, o Cláudio estava falando aí, estava ali no Google ali, vendo quais são, o que o cannabis pode ajudar em determinadas doenças. Hoje nós temos o acesso, mas as pessoas às vezes têm preguiça. E aí parece, Arnaldo, que quer ouvir opiniões de terceiros. E aí todas as opiniões são formadas pela opinião do outro. Não é pela sua opinião, não, eu estudei sobre o assunto. Não, eu li sobre o assunto. Olha, eu não quis ver somente uma vertente, eu vi os dois lados. E aí eu cheguei à conclusão. Hoje não, as pessoas elas querem os fast food. Cheguei, peguei, levei, pronto. Acabou. E aí quando a gente entra na discussão desse projeto, que a gente tem que deixar bem claro aqui também, que nós não estamos legalizando nada. A gente precisa entender isso. Quem legaliza é a Anvisa, quem permitiu entrar no país foi a Anvisa. O que o projeto está fazendo na prática? Permitindo que o município possa fornecer aquilo que já foi liberado pelo governo federal, e foi onde eu falei na Câmara Municipal. Na verdade, a gente quando fala do conservadorismo, eu falei assim, inclusive, entrou no rol taxativo da Anvisa agora, dentro de um governo conservador, porque entende que não é ideologia, é saúde pública. Então, por que discutir? E aí eu acho que a discussão até parou um pouco por causa disso, quando eu evidenciei isso. Porque hoje tudo se coloca em um movimento, porque a gente está muito polarizado no Brasil, e tudo que a gente fala, dependendo do que as pessoas taxam a gente de uma coisa. E quando eu tive que trazer o exemplo que foi regulamentado muitas coisas do canabidiol dentro desse governo atual nosso, aí eu falei, eu sou conservador, mas foi dentro desse governo. Então eu preciso entender o que é conservadorismo e o que é saúde pública de verdade. Então, infelizmente, essa falta de conhecimento e conscientização da população fez a gente chegar em tantos outros assuntos da forma que nós estamos chegando aí, de guerras, em tudo. Tudo hoje que a gente pauta tem briga, e as brigas muitas vezes estão na vertente ideológica. Estamos conversando com Leon Gomes, vereador, e Bruna Siqueira, farmacêutica, e também da Secretaria de Saúde, da Auditoria, Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde. Arnaldo, antes de você, eu acho que eu te interrompi, você já ia fazer uma pergunta. Tem um comentário aqui muito interessante. Quer ver? Deixa eu levantar aqui, subir aqui a TM. Deixa eu ver. Tá aqui, ó, Renato Carvalho de Oliveira. Antes de eu ler o comentário dele, vou falar uma coisa. Não dá pra gente debater combate à Covid com quem quer me convencer a tomar. Tem cloroquina e tem aquele outro que eu dou pros cachorros lá em casa. Como é que é o nome? Ivermectina. Não dá para debater combate à Covid com quem quer me indicar ivermectina. Então não tem conversa. Zero. Não dá para debater com o cara que pensa que a Terra é plana. Aí é brincadeira, né, filhão? Mas o Renato coloca uma coisa aqui, e aí sim, é bem interessante a gente analisar a profundidade do comentário dele e mostrar e entender que o assunto vai muito mais além do que isso. Bom dia a todos. Eu acho que é esse o caminho, debater o assunto. Do mesmo jeito que quem tem um filho que precisa do remédio e defende o seu uso, quem tem um filho com problemas de drogas não consegue nem ouvir a falar desse assunto. Queria que vocês comentassem. Quem falou, postou aqui, foi um ouvinte nosso, Renato Carvalho de Oliveira. Leon. Mas só fazer uma observação aqui, o doutor José Fernandes na live comigo, ele falou assim, inclusive o canabidiol, ele está sendo usado para usuários, pessoas viciadas dependentes químicos.
Aí ele me falou assim, é contraditório, não é? É justamente por causa disso, porque a gente não utiliza a parte que é psicótica. Aí ele deu. Ele é anulado, a parte psicótica dele é anulada. A Bruna falou, no gente. momento da extração. Entendeu? Então ele falou assim, é contraditório, não é? Mas hoje eu estou prescrevendo para pessoas que são dependentes químicos. Mas tomar uma cachaçinha pode, né? Aí... É esse tipo de coisa que eu não entendo no Brasil, né? Você pode tomar uma cachaçinha que é legal, é beleza. Aliás, eu adoro, mas você pode fumar um cigarrinho que é legal, é legalizado. Quantas drogas tem um cigarro, doutora? Nem sei, mais de 5 mil? Quase 10 mil. Então, quer dizer, né? Mas pode comentar, o Renato coloca numa visão bem interessante. Quando a gente falava de efeitos adversos, né? Toda substância tem efeitos adversos. Acho que o que é super importante a gente falar disso. Primeiro é que a gente vai levar longos anos aí em busca dessa desmistificação, dessa separação, né? Da cannabis, da usual falada maconha, né? Com o nome surgido lá através da utilização em 1500. Então a gente está muito ultrapassado, né? Quando a gente fala disso. E aí esse nome maconha era porque na verdade os escravos africanos eles chamavam a cannabis de cânhamo da Índia, e aí ele fez um anagrama e aí com essas letras ele deu o nome de maconha. Então, assim, a gente evita até falar da maconha para tentar desassociar um pouco esse cenário, né, que é uma discussão muito polêmica, né, a legalização das drogas. Então, qual é um dos principais fatores de importância na utilização do cannabis nas evidências demonstradas nos estudos científicos? Primeiro são os efeitos que são comprovados. A gente tem aí, na grande parte dos estudos, mais de 80% dos pacientes demonstram efetivamente ser bem tolerado e o seu efeito dos sintomas bem reduzidos. E não causa dependência, que é o grande problema das drogas, dos psicóticos, dos medicamentos psicotrópicos que a gente utiliza usualmente nas doenças de fundo de saúde mental, que causam problemas gravíssimos, porque o paciente inicia o tratamento e dificilmente você consegue retirar esse tratamento dele. E aí você associa outro medicamento para você resolver um problema que o outro medicamento causou. E quando você vê, a gente tem um caso como esse já citado pelo vereador, de uma criança que toma 12 comprimidos por dia. E você que é pai, mãe, que está com seu filho em casa, você sabe a dificuldade de você dar uma dipirona, ou quando seu filho está com uma infecção, dar um antibiótico. Então você imagina você dar 12 comprimidos ao dia, 20 comprimidos ao dia, e a quantidade de efeito que causa, né? Então você trata uma coisa, causa outra, e é isso que a cannabis vem propondo, e é por isso que a gente está entendendo como uma grande possibilidade terapêutica, também pela saúde pública, quando a gente está pensando em custo-efetividade. Se eu estou usando um único remédio e eu vou tentar excluir vários outros, eu vou trazer um custo-benefício grande também para o setor público, que vai poder investir nas terapias que são necessárias, e aí são assuntos que a gente vem abordando aí no município. O vereador Leon também está à frente de um outro projeto grande, que é o da Cidade da Criança, que foi lançado agora em outubro, e que a gente fala dessas terapias, e o quanto essas terapias vão ser muito mais resolutivas quando esses pacientes estiverem muito mais sociáveis para receber essas terapias. Verdade. Então, o poder público vai está realmente otimizando o recurso da população para serviços que vão trazer resultados efetivos para esse grupo de pacientes, que hoje a gente não observa, infelizmente. Esse paciente não tem alta, esse paciente entra para um serviço, às vezes, com 3, 4 anos de idade, e ele está lá com 12, 15 anos no mesmo tratamento, não abre novas vagas, que é o grande dilema da saúde pública hoje que a gente vive, não em Campos, no país que está no mundo, porque esse paciente ele não apresenta resultados efetivos, e aí a gente continua com o mesmo gasto, os medicamentos são os mesmos, cada vez um número maior, e a gente não consegue ter efetividade. Então,
É por isso que a gente tem agarrado esse novo projeto e a gente tem buscado isso como uma linha a ser tratada aí pela frente, iniciando por essa linha. A gente vai tratar nesse protocolo terapêutico algumas possibilidades terapêuticas para algumas doenças. A gente vai tentar não abranger tanto nesse início, porque a gente vai estar acompanhando a evolução dentro do município, junto com a classe médica, mas com o objetivo de que seja bem tolerado, bem aceito pela sociedade, que a gente vá realmente desmistificando toda essa discussão que vai surgir ao longo do tempo aí, que amplamente vai sendo erradicada com os resultados. A gente tem certeza disso. Pelo que eu estou ouvindo, né, e a gente também não tem conhecimento profundo, né, sobre a questão, e a gente está ouvindo as explicações. Pelo que a Bruna vem colocando aqui, e o Leão também já pontuou, o canabidiol não causa nenhum tipo de ação psicótica, então, e nem nenhum tipo de vício. Ponto. Então, tipo, eu não posso, numa suposição chula, achar que eu vou pegar lá uma dose e poder ficar doidão, né? Não tem... Mas só que não é só isso que eu queria colocar. O eu não posso usar a dose também, eu não posso chegar num consultório e falar que eu quero usar, né? Uhum. Como que a lei prevê o uso desse medicamento? Tem que ser por prescrição médica? Isso tem que passar por algum tipo de avaliação, algum tipo de, digamos, de conselho ou da própria Secretaria de Saúde, de validar o uso para que depois... E também a questão social, é outra questão que a gente tem que entrar. É um medicamento caro, o município pode custear, mas pode custear para todo mundo ou tem um critério? O que o projeto prevê nessas duas questões? A avaliação técnica médica para a liberação do uso e a avaliação técnica de quem o município pode ajudar custeando o uso do medicamento. Então, na verdade, a gente vai... Esse protocolo ele vai ser iniciado agora, a gente dependia da aprovação da lei, né? E aí, com a aprovação da lei, a gente agora inicia a criação desse protocolo, e esse protocolo vai estar bem fundamentado nessas questões. Critérios de utilização, público-alvo, quais serão as formas de prescrição, quem serão os prescritores e qual vai ser o formato. É claro que a gente vai puxar por base as RDCs da Anvisa. RD6? É uma resolução, uma normativa que regulamenta o uso, comercialização e a solicitação do medicamento dentro do país, né? E aí é muito legal a gente falar também, acho que a Anvisa teve muita evidência aí para quem não é muito da área da saúde, de repente ouvia falar pouco, mas nesse período da pandemia, e a gente está falando de uma agência nacional de regulamentadora de extrema confiabilidade e credibilidade no país, né? A gente não tem lastros de descredibilidade nas ações que a Anvisa tem aí pelo país, e é muito importante quando ela valida, e aí é o que o vereador já falou, está aprovado a sua comercialização dentro do país. Então, isso já é importante. A gente está enfrentando o processo de incorporação desse item dentro da Relação Nacional de Medicamentos. Então, é isso que o município vai realizar agora. Ele vai definir a forma, a quantidade indicada de frascos para cada paciente. A gente vai, inclusive, incorporar, como a gente já viu em outros projetos, em outros municípios, a devolução do frasco, para a gente comprovar que a utilização foi feita e para ter a segurança de que ele foi realizado por aquele paciente mesmo, para a gente ter a garantia do uso adequado e racional pelo paciente que foi prescrito. E, principalmente, terá que ser comprovado pelo médico prescritor, e aí a gente está falando de especialistas, né? A gente, basicamente... da área de saúde mental, a gente vai ele vai ter que comprovar a utilização de outros tratamentos ainda que não demonstraram efetividade ou melhora dos sintomas. Então, não é qualquer pessoa que vai poder ter o seu medicamento, vai ter o canabidiol prescrito, vai ter um rigor muito grande, assim como já existe para os medicamentos controlados, mas muito maior devido às legislações que a gente tem existente no nosso país, né? Não vai ficar, como a doutora mesmo falou, não vai ser essa questão, vou, respeitando toda a especialidade médica, mas vou lá num clínico geral e vou pedir, não. Tem esse cuidado.
né? Qual é a especialidade que vai prescrever a medicação? Né? A questão do custo-benefício que você falou. Nós colocamos no projeto, quem vai ter acesso a essa medicação vai estar na faixa etária de até 3 salários mínimos. Mas se quem ganha mais de 3 salários mínimos não pode solicitar à Secretaria de Saúde a medicação? Pode, desde que comprove que o seu gasto, né, está em 50%, se eu não me engano, compromete 50% do que ganha. Aí é algo que a própria Secretaria de Saúde também vai analisar, porque a gente precisa ter controle, justamente para não ter essa defasagem de, olha, todo mundo está pedindo e será que todo mundo precisa? Vou dar um exemplo básico. Poxa, hoje meu filho faz uso. Eu estou como vereador e se eu não tivesse como vereador ganhando o salário que eu ganho. Poxa, eu preciso ir na Secretaria de Saúde para pedir o canabidiol. Eu tenho que ter também consciência. Eu não posso tirar de quem precisa, né? Mas a saúde é um direito de todos. Algum vai ter esses argumentos. Sim, a saúde é um direito de todos. A gente tem que entender que é um direito de todos, mas eu, como cidadão, preciso ter a consciência e ser correto. Existe aquilo que não é imoral, que não é ilegal, mas no mínimo é imoral. Então eu preciso ter essa consciência. Eu acho que nós, como cidadão, como seres humanos, nós também precisamos dar um ressignificado à nossa vida. A gente precisa reavaliar algumas atitudes nossas, porque muitas das vezes nós cobramos do poder público atitudes que nós temos. Questionamos e apontamos o dedo para o poder público, mas quando nós também nos comportamos de igual forma. Então, o poder público tem que olhar. Então, será que eu estou olhando para o meu próximo, para quem está à minha volta? Então, a lei está muito amarrada, por isso que foi muito importante a análise da doutora Bruna com a equipe dela, juntamente com o Legislativo, porque a gente tem a parte da lei, né? Eles têm a parte da lei, porque eles não fogem da lei, das resoluções vigentes no país, e a parte técnica. Então, o projeto está muito bem amarrado, foi muito bem construído, portanto, demorou meses para entrar em pauta, porque tira, coloca, aí manda para a doutora ver lá como está, volta para cá, se pode, se não pode, o município pode atender isso aqui, então teve esse cuidado. Então, acredito que vai ser um projeto que vai dar certo. Existe hoje não é um levantamento, até porque são várias doenças, como a gente relatou, vocês lembraram, eu pesquisei aqui, até o mal de Parkinson, né, e Alzheimer, depressão. Aliás, depressão é um tema hoje que mudou muito, as pessoas mudaram muito. Eu sou do tempo que depressão era doença de rico. Lembra disso? Vocês não lembram porque vocês são tudo garotada. Mas é assim, não, você é doença de rico, depressão, vamos embora trabalhar, você é falta de trabalho, você é falta de uma boa coça. Eu sou desse tempo, gente. Mas as coisas mudaram, e graças a Deus que mudaram, né? Pena que não mudou, que eu apanhei muito. Mas vamos lá. Hoje, por exemplo, a rede municipal, onde os médicos de Campos são fantásticos, são super capacitados. Nós temos médicos aqui de ponta de linha para o Brasil e para o mundo afora. Mas assim, vocês já chegaram a conversar com os médicos? Tem uma posição desses profissionais, por exemplo, na rede já? Vai passar por alguma conversa com esses profissionais? Como é que vai ser essa parte? Então, acho que é o psiquiatra, neurologista que pode indicar o medicamento, né? Receitar o medicamento. Sim, para ser neurologista, psiquiatra, né? São os psiquiatra, profissionais que vão atuar no tratamento desses pacientes. A gente, os próximos passos agora, né? A partir da aprovação na Câmara e o envio para o prefeito, né? Para a prefeitura. A gente está em processo agora de reavaliação da relação municipal de medicamentos. E aí, com a aprovação na Câmara, a gente já está em processo de inclusão desse medicamento na nova listagem que vai vigorar nos próximos 2 anos. Essa é a obrigação da Secretaria Municipal de Saúde, a cada 2 anos, revisar a sua relação municipal de medicamentos. Então, isso era importante para a gente, que a gente tivesse definido e que isso estivesse já incorporado. Então, esse é o próximo passo. E aí, logo em sequência, a gente vai trabalhar, com certeza, a nossa rede municipal com essa capacitação e com esse processo que é um trabalho que já vem evoluindo no último ano,
de melhora da rede de assistência da saúde mental do nosso município. Eu acho que essa é a nossa maior responsabilidade no próximo ano. Complementarmente aos tratamentos terapêuticos e medicamentosos, a gente melhorar essa rede com a inclusão de profissionais capacitados e que os que já existem que sejam capacitados e que a gente faça essa discussão agora interna para que a gente... Esse protocolo, quando construído, é um protocolo construído em várias mãos, é construído com assistência farmacêutica junto com consulta pública com os médicos da rede pública. Então, já é um processo que já inicia essa discussão nesse momento. Então, são os próximos passos agora do Poder Público após a aprovação na Câmara. Acho que é a parte mais fácil, né? Sim, acreditamos que agora temos praticamente certeza que será muito bem aceito. A gente não teve nenhum posicionamento contrário na rede. Então, vai ser muito bem aceito. Agora é uma questão de ajuste mesmo, de normativas, é o que o vereador falou. A gente entende a universalidade, a equidade do serviço público de saúde, mas a gente também compreende que a gente está falando de uma população de 600 mil habitantes, de uma população, quando a gente fala de autismo, ainda desconhecido o seu número total, porque a gente tem uma grande dificuldade no diagnóstico ainda, e é o que a gente vem trabalhando para melhorar, em conjunto com a educação. Então, é o nosso dever agora, é descobrir qual é esse público-alvo nosso, mensurar qual é esse volume desse impacto financeiro, e a gente provavelmente a gente não perceba isso nesse próximo ano, quando a gente incorpora esse medicamento, mas um ano é um médio prazo de uns 2 anos, a gente começa já a verificar a redução do gasto em outros tratamentos para destinação desse recurso para aquisição do cannabis, e a gente já começa a ver essa inversão. Certamente é quando a gente vê os resultados aparecendo nas novas incorporações aí no poder público. Então, acho que é um processo a médio e longo prazo aí agora para a gente acompanhar, e é o início agora em 2023, a gente já inicia esse processo, se Deus quiser. Quando a doutora Bruna fala da questão do longo prazo, né, e é justamente isso que a gente precisa que as famílias entendam, né? Porque a gente vem de uma cultura... Só o Brasil está atrasado 20 anos nessa questão de inclusão e tantas outras coisas voltadas para a pessoa com deficiência. O último censo que a doutora Bruna falou do IBGE, que fala da pessoa com deficiência em Campos, foi em 2010. Então a gente vê só como a defasagem que nós temos aí. E aí as famílias precisam entender que é um projeto que vai ter que ser estruturado, né, e vai ser implementado e estruturado. Então vai ter as dificuldades, como qualquer outro projeto. Nós vamos ter, a secretaria vai encontrar o desafio da eliminação de barreiras. Então a gente sabe que vai vir as críticas, né, doutora? Às vezes a gente o projeto mal foi aprovado, as pessoas já estão cobrando nas redes sociais. Isso está certo, porque é um anseio das famílias de verem, é uma esperança que está sendo dada a essas famílias. E aí só que a gente vai precisar, mas as famílias estão há muito tempo lutando para que isso aconteça, para que seus filhos tenham qualidade de vida, mas não adianta também fazer algo de qualquer forma. Então acho que vai ter que ter um jogo de cintura da Secretaria de Saúde. Nós, vereadores, precisamos não politizar essa questão de levantar críticas infundáveis para inflamar a população. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos de dar tempo para que o projeto seja estruturado, seja um projeto duradouro e que não seja somente do governo Vladimir Garotinho. Porque se for feito um projeto de qualquer forma, vai durar somente por esse governo. Por isso que a gente confia piamente na equipe que está organizando a Secretaria de Saúde, porque a gente sabe que vai ser um projeto que vai ser duradouro e para outros governos também. Então acho que a responsabilidade desse governo, da secretaria em relação a isso, está justamente em entender que nós não estamos trabalhando para um governo, nós estamos trabalhando para uma população. E isso, a resposta do projeto, da estrutura dele, vai deixar bem claro como ele está sendo feito e a responsabilidade que está sendo aplicada nisso. Perfeito, ótimo. É porque tem gente que fala, mas tá liberando o uso da maconha aí, ô doidão? Não,
Calma aí, meu filho, não é isso não tem nada a ver. Esse pessoal não tem como, né, gente? A gente não pode nem propagar um discurso desse, porque é competência nossa. Não é competência do Legislativo Municipal. Não, mas tem gente que é justo. O Legislativo Municipal não pode passar por cima. O mas país não discute. Olha, tem algumas coisas. Mas é bom mexer na ferida, Arnaldo. A gente está no final do ano, né? A gente está no final do ano, está no final de um governo. Que é bom a gente falar. Por exemplo, nós falamos de um governo conservador, que é o governo Bolsonaro, né? Que chegou com a bandeira de conservadorismo. Um conservadorismo, no meu ponto, de meio fajuto, né? Um conservadorismo de vários casamentos, enfim. Né? Um conservadorismo tão conservador assim, no meu ponto de vista, é a minha avaliação, é a minha opinião. Que prometeu, por exemplo, discutir a redução da maioridade penal. E não discutiu. Eu sou a favor da redução da maioridade penal, é minha opinião. Tem alguns pontos que eu acho que deve ser reduzido sim, porque a maioridade civil é de 16, então por que a penal não pode ser? Em alguns pontos, sim. A prisão, não tem prisão para todo mundo, não tem com 18, não vai ter com 16. O tráfico também, se hoje usa o menino de 16, vai passar a usar o de 14. Isso aí não tem diferença. Mas, no mínimo, a discussão é salutar. Levar para o Congresso discutir é salutar. E não levou. Aqui nós estamos trazendo um assunto que pode ser polêmico e que a Câmara discutiu. No mínimo, tem que discutir. Assuntos polêmicos têm que ser discutidos. Não quer dizer que vai ser aprovado ou não, mas precisa ser discutido. E a legalização da droga, por exemplo, é outro assunto que precisa ser discutido no Congresso Nacional. Tem mais restrições, particularmente. Como tem algumas opiniões que devem ser liberadas, sim, mas é minha opinião. Quem tem que discutir isso é quem foi legitimado pelo povo no voto. E acho que é uma discussão pertinente para o Brasil, mas não é nesse caso aqui. Nesse caso, nós estamos discutindo a questão do uso medicinal de uma planta, como o Leon colocou mais cedo muito bem. Nós estamos discutindo o uso medicinal dessa planta. E precisa ser debatido. Se há comprovação, se há evidência científica, como foi colocado aqui pela Bruna, que tem capacidade técnica para tal, não tem que se discutir, fazer paralelo com o uso de droga, até porque, né, acho que é um dos posts mais lidos na história da Folha da Manhã, né, caiu em uma rede dessas dessas páginas grandes de discussão, até mesmo de esquerda, foi uma página de esquerda que colocou, foi um post do Nino Belliene, colunista nosso lá de Itaperuna, né, da região noroeste. Nino fez um post que ele copiou de algum lugar que Rivotril mata mais que cocaína. Isso deu uma repercussão, ele pegou em algum lugar, mas isso deu uma repercussão de milhões de acessos em um dia, que caiu numa página dessa grande, com 7, 8 milhões de seguidores, e isso foi replicando, e isso foi muito grande. Vamos discutir isso também? O quanto que as drogas lícitas matam? É o tal da cachaça que eu falei, é uma droga e que é a porta de entrada de todas as outras drogas, que é a cachaçinha, que é liberado. Justamente. Barrilzinho Mas então, aí... assim, é discutir, desculpa, Arnaldo, o que eu levantei aqui é isso, é que as pessoas não confundam, absolutamente não tem nada, mas passa muito, mas muito distante. Esse tratamento por canabidiol está numa página e essa liberação do uso de drogas está lá no final. Em outra página, justamente. Está lá no final do livro. São duas coisas diferentes. Minha opinião particular, tudo precisa ser discutido. Mas aqui é só a questão medicinal que está sendo tratada aqui, até porque é a única competência que o município pode atuar. A questão da legalização das drogas no país cabe ao Congresso Nacional discutir. Não cabe a vereador na tribuna da Câmara de Campos, com todo respeito ao mandato legitimado pelo povo dos vereadores. Não, isso. E é evidente que eu dei o recado, eu dei o alô, é justamente para que as pessoas que estão ouvindo... Não, eu só estou complementando também. Sabe? Eu entendo que você está... É justamente para que fique claro isso. E que as pessoas que estejam ouvindo, acompanhando, não façam confusão. Não tem esse tipo de... Caso, né, venha a ter. Até porque você tem, né, foi o que o Arnaldo falou, com esse conservadorismo aí que fajuta, aí o negócio fica complicado. Deixa eu te agradecer, meu querido Leon, muito obrigado pelo... Rapaz, o que tem de gente falando aqui, né, comentando, até o Almir, eu digo até o Almir Júnior, secretário, professor da UENF, ex-reitor da UENF, comenta aqui, precisa separar droga de remédio, ou então fechar as drogarias. Ele fala aqui. E parabéns ao vereador Leon pela pauta. Obrigado, Leon. Muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo.
Eu que agradeço aí o convite, agradeço também a coragem de debater um assunto como esse, né, e expor de forma clara. Concordo com o Arnaldo quando ele fala que os assuntos têm que ser debatidos. Ser contra ou a favor tem que ser debatido. E é só assim que nós vamos trazer conhecimento, esclarecer as pautas necessárias. O grande problema que seja lá o liberalismo ou o conservadorismo não tem coragem de debater sobre o assunto. E aí a gente continua com essa guerra, não é nem guerra somente ideológicas. A gente fica com essa guerra racional, não sei se nem seria essa a pronúncia, mas as pessoas não têm coragem de sair do campo. Ah, mas o que é... me perguntaram, o que os seus eleitores vão falar sobre isso? Para aí. É um risco que eu tenho que correr, mas eu preciso levar essa qualidade de vida de alguma forma para as pessoas. E aí a gente vai debatendo. A gente está, a doutora Bruna falou sobre isso aqui também, a gente está trabalhando, conversamos até com o Fábio, não sei se essa troca vai ser possível, né? A gente fazer um seminário sobre canabidiol de defesa à vida, né? Que a Secretaria de Saúde vai ter um papel importante para nos ajudar nisso daí, né? E debater para mudar essa realidade. Muito obrigado, Arnaldo, obrigado, doutora Bruna, obrigado, Beto, né? Deus possa abençoar vocês aí. Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Muito oportuna e sempre com conteúdo importante para que a gente possa formar a nossa opinião após aí as suas informações técnicas e devidamente esclarecedoras. Seja sempre bem-vinda aí a essa casa também. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, também pelo espaço, como o vereador já falou. Aproveito também o espaço público para parabenizar a Câmara e em nome do Leão e do Fábio Ribeiro pela coragem de pautar uma lei dessa grandiosidade. Eu acho que a gente precisa muito dessa participação compartilhada do serviço público junto com o legislativo. É de extrema importância que a gente trabalhe junto, né, em prol da sociedade. E muitas das vezes nós não temos condição de seguir com muitas pautas e a gente depende de vereadores que realmente cumpram com seu papel com a sociedade e que estejam à frente aí dos grandes problemas da população e enfrentando problemas de cunho muitas vezes que podem infligir na sua vida pessoal, mas que estão aí disponíveis com seu mandato para atuar pelo bem da sociedade, né? A gente parabeniza aí o vereador Leão e o vereador Fábio Ribeiro pela coragem, pelo dinamismo e pela competência que vem aí no seu mandato. Muito obrigado pela participação, a gente fica aí à disposição para qualquer esclarecimento necessário posterior disso. Acho que o que a gente deixa da nossa conversa é a necessidade do diálogo. Acho que é isso que é o mais importante a partir de agora. As opiniões contrárias, elas são extremamente importantes para a gente, para que a gente possa desfazê-las ao longo do tempo e demonstrar com o nosso trabalho, com seriedade, que é o que a gente está propondo aqui agora, que o resultado ele vai estar representado e apresentado para a população ao médio e longo prazo aí. O importante é essa disposição, essa energia que vocês têm justamente para levantar esse debate e mostrar a verdade. É isso que nós precisamos. E obrigado por lembrar também de que o projeto é de autoria do Leon com o Fábio Ribeiro, nosso presidente atual, né, Fábio Ribeiro. Meu caro Arnaldo Neto, você tá de boa, fecha por hoje, né? Só volta agora semana que vem. Funcionário de alto padrão é outro patamar, né? Como diz aquele menino lá do seu time lá. Eu estou no intervalo entre os jogos do Brasil. Segunda-feira, Aloysio, né? Amanhã também com a Aloysio aí a questão do jogo do Brasil. Primeiro agradecer aqui ao Leon. Você nunca gostou tanto de uma Copa do Mundo, né? Não é quando o jogo é de tarde, né? Nem acordar cedo, dá pra ver o jogo à tarde. Mas sexta-feira, depois do jogo, a gente vai voltar a trabalhar, eu prometo. Você já tá em casa, eu vou estar fechando a edição. Você vai ter que trabalhar. Pois é, e amanhã não tem como não acordar cedo, porque amanhã tem sessão extraordinária na Câmara às 8 da manhã, então tem que estar de pé cedo. Não estarei aqui, mas até se eu estivesse aqui, teria que fazer uma mudança, né? Porque teria que estar lá, eu teria que estar cobrindo a Câmara. Enfim, eu agradecer ao Leon e a Bruna aqui pela participação, agradecer a todos pela audiência e participação. A gente volta na semana que vem, Nogueira. E você citou aí o Fábio Ribeiro, tá citado também lá no post.
que é um dos autores do projeto. E Sim, como eu falei lá no sim. início do programa, quando eu peguei o contato da Bruna com o Fábio, eu falei com ele, não vou chamar você não, porque você vai ter que vir em dezembro para fazer um balanço da Câmara, né? Já fiz o convite para as próximas semanas. Fiz o convite para o Marquinhos também na próxima semana para estar aqui com a gente, presidente eleito. Falamos sobre essa questão da Câmara. O Renato faz uma pergunta aqui, o Renato Oliveira faz uma pergunta se com o Marquinhos Bacelar na presidência da Câmara, Vladimir terá mais dificuldades para governar e Campos tem muito a perder com isso, ou vai ser algo bom para a cidade? Não tem como prever, né, Renato? A gente vai ver lá na frente. Ontem, no discurso do Marquinhos, ele falou que uma Câmara independente, no ponto de vista dele, que é agora com a vitória da oposição na mesa, e não quer dizer que é uma Câmara que vai atrapalhar o governo, mas é uma Câmara que vai dar um outro ponto de vista. Eu acho que a oposição tem um papel fundamental em qualquer governo. A oposição sempre traz um ponto de vista diferenciado e que é importante. A oposição faz alertas. A oposição raivosa não, né? Uma oposição que só critica, que só alfineta, não traz nada de produtivo. Mas é uma oposição que realmente aponta, porque muitas vezes, não estou falando que é o caso do prefeito Vladimir ou de ninguém ligado a ele, mas muitas vezes quem está na base, né, Nogueira, o governo fecha os olhos para algumas situações. Finge que não está vendo. Não estou falando que é o caso específico daqui. A gente está falando de maneira geral. O aliado, muitas vezes, fecha os olhos para algumas situações ou não tem oportunidade de colocar um outro ponto de vista. Já a oposição, não. É pedra contra a vidraça. Vai lá e toda hora bate no problema. E quanto mais pessoas tem para apontar o problema, mais chances quem tem a caneta pode ter de trazer a solução. A gente espera que seja realmente isso, que seja uma forma de que não haja um... E como eu disse mais cedo, a oposição perde um voto, porque o presidente não vota em todas as pautas. O presidente, ele conduz a eleição, mas ele não vota em todas as pautas, só vota em pautas específicas. Mas ainda assim a oposição é a maioria. Mas o governo não perde a governabilidade porque tem 11. Então tem número para manter veto, tem número para não permitir mudanças em lei orgânica, por exemplo, mudança em regimento. Então, a oposição tem um número de vereadores ainda, a base tem um número de vereadores importante para dar governabilidade, para dar sustentabilidade ao prefeito Vladimir. E essa vai ser a dinâmica da casa nos próximos meses, a esperar mudanças de configurações que naturalmente podem acontecer. Pode ter mudança tanto para um lado quanto para o outro, e aí quem estiver acompanhando a Câmara de perto vai ver como tudo acontece. Ai do mundo, ai da gente, se não fosse o contraditório. Eu levantei a questão aqui, né, da aprovação do uso de drogas, você levantou a questão daí, Nogueira, não é nem pauta, mas é o contraditório, que tem que se esclarecer, que se debater, mas com razoabilidade, com bom senso, com inteligência. Agora, e respeito, né? E sobretudo com respeito. Agora, eu preferia qualquer oposição, menos a do Bacelar. Mas isso aí vai... E é um outro assunto. Vamos ver se semana que vem a gente conversa isso com eles aqui. Com um deles aqui, no caso, o Marquinhos. Ele mesmo disse que não, eu sou tranquilo. Um grande abraço aí, seu Marco Bacelar, flamenguista também. Na hora que eu encontro com ele, eu paro na rua para dar um abraço nele. Bons tempos aqui dele, presidente da casa também, tratava a gente sempre com muito respeito também. A imprensa que eu me refiro. Não aos seus opositores lá como Garotinho, por exemplo. Aí é outro tipo de relacionamento. Gente, ficamos por aqui, são 9h03, bom dia. Mais uma vez, Leon Gomes, vereador, Bruna, muito obrigado. Bruna Siqueira, da Secretaria de Saúde de Campos, farmácia. Você tem funções lá vitais para o doutor Paulo Irano. Coitado do doutor Paulo Irano sem você. Muito obrigado ao Arnaldo e também ao Carlos Alberto. A gente segue aí na cobertura, infelizmente, dessa tragédia na nossa região. Macaé alagado, aqui Conceição de Macabu tem informação até de fatalidade, de vítima fatal, pelo menos 2 vítimas fatais, em função dessas fortes chuvas que caíram nas últimas horas naquele município. Então a gente vai seguir com essa cobertura. Obrigado a todos e até amanhã às 7h, como o Arnaldo já disse.
amanhã com o Aloysio Abreu Barbosa aqui na bancada. Vamos falar de Copa do Mundo. Próximo jogo do Brasil, amanhã contra Camarões. E vem, rapaz, a Argentina passou, hein? Fica dando mole, fica. Bom, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica especializada em vacinação. A gente volta amanhã com o Folha no Ar. Não deixe que o